Diz assim a palavra de Deus: a mão do Senhor estava sobre mim. Ezequiel falando. E por seu espírito, ele, o Senhor, me levou a um vale, a um lugar grande, um vale, cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme. Olha o que a Bíblia fala, era enorme o número de ossos naquele vale. E que os ossos estavam muito secos. Em outras versões diz, estavam sequíssimos. Ossos humanos. E o Senhor então me perguntou a Ezequiel: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Olha a pergunta que o Senhor fez a ele. Imagina você num cemitério, com os ossos para fora dos túmulos, e o Senhor te pergunta: esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, diz Ezequiel: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, o Senhor disse a Ezequiel: profetize a esses ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer a carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E então Ezequiel diz: e eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um ruído, um som de chocalho, e os ossos se juntavam, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir o Senhor me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei, diz Ezequiel, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Aleluia. Que coisa maravilhosa. No verso 1 novamente: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, o Espírito Santo, ele me levou a um vale cheio de ossos. Verso 2: ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos naquele vale, e que os ossos estavam muito secos, sequíssimos. Então gostaria de pedir, convidar os irmãos a não se distraírem nesse momento, porque o Espírito Santo de Deus tem algo muito importante para cada um que está aqui nessa manhã, a começar por mim e por vocês. É muito importante. Nós vimos aqui que Jesus, ele pediu ao Pai para que enviasse outro paráclito, outro conselheiro, o Espírito Santo, e Jesus foi para o Pai, e o Pai mandou o outro, o Espírito Santo. Nós vimos semana retrasada que o Espírito que o Pai mandou é um Espírito de consolo.
Nós vimos na semana passada que o Espírito que o Pai mandou é um Espírito conselheiro. E hoje nós vamos ver que o Espírito que o Pai mandou é um Espírito que dá vida. Um Espírito que dá vida. Então o profeta Ezequiel, ele foi levado pelo Espírito Santo, a enxergar, a ver um estado real daquele povo, do que o povo passava. Quem sabe esse estado, essa situação, como a Gabi colocou aqui, é um estado de tristeza, de depressão, de angústia, de dificuldades em quantas áreas da nossa vida. O povo que Ezequiel viu ali estava morto. Mas era uma representação de todo o povo que estava morto espiritualmente, disperso, distraído, sem esperança. E assim como Ezequiel, muitas vezes Deus nos faz olhar para situações das nossas vidas que parecem sem vida. Famílias arrebentadas, ministérios cansados, corações desanimados, oprimidos. Queridos, tem uma canção que eu pedi até para que o grupo de louvor ensaiassem, cantassem para nós. Uma canção que ela começa exatamente nesse ponto da nossa pregação. A canção fala assim, olha: o que posso ver, senão um vale de ossos secos? Que posso dizer, se já se foi a esperança? E ela continua dizendo: nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Olha só, será que não é uma situação muito conhecida nossa? Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. E esse é um cenário muito comum. É um cenário comum nos nossos dias, talvez seja o cenário que alguns de nós está passando nesse momento, ou há anos está passando esse cenário. O mesmo cenário que o profeta Ezequiel presenciou naquele vale. E pode ser que o Espírito Santo nos mostre agora. Faça uma introspecção. Peça ao Espírito Santo que te mostre esse cenário da sua vida, da sua casa, agora. Talvez seja um cenário seco, seja um cenário com enfermidades, seja um cenário com dívidas, um cenário vazio, um cenário sem fôlego. Mas se Deus está mostrando isso nesse momento, abrindo seus olhos nesse momento, eu quero que você tenha uma certeza absoluta de que esse nosso Deus, Ele nunca mostra algo para nós que não seja para um propósito maior logo em seguida. A pergunta que Deus fez a Ezequiel, no versículo 3, poderão viver esses ossos? Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Deus provocou aqui o profeta, ele provoca a mim, a você, a olhar com os olhos da fé, não com os nossos olhos carnais, os nossos olhos naturais. Porque a resposta do profeta, ela foi uma resposta humilde, mas foi muito sábia. Olha o que ele diz logo em seguida: ó soberano Senhor, só Tu sabes. O Senhor pergunta a ele: esses ossos poderão tornar a viver? E ele responde: ó soberano Senhor, só Tu sabes essa resposta. Ou seja, que Ezequiel estava dizendo que, humanamente falando,
essa é uma situação e eu não consigo fazer nada. Foge do meu alcance. Foge do meu alcance. Ezequiel respondeu reconhecendo que a vida não está nas nossas mãos, mas ela está nas mãos de Deus, e que só o Espírito Santo pode transformar o impossível em possível. Da mesma forma, amados, quando tudo parece perdido para nós pensamos agora há pouco no que pode estar seco, perdido, tudo perdido para nós. Deus pergunta para você e para mim: você ainda acredita que eu posso dar vida? E aqui, como eu tenho falado tanto para alguns irmãos no aconselhamento, aqui nós entramos num campo sobrenatural. O campo sobrenatural. Aquilo que para nós é impossível, mas para Deus é diferente. Vocês lembram quando o anjo apareceu a Maria, anunciando que ela seria mãe? Maria ficou preocupada e o anjo disse a ela: nada é impossível para Deus, nada é impossível. Quando Jesus estava falando com os discípulos, e eles estavam em dúvidas sobre certa situação, Jesus respondeu a eles, lá em Lucas 18, 27, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Repita isso comigo: o que é impossível para mim é possível para Deus. Isso que você pensou logo no início, é possível para Deus. E qual a ordem que Deus dá? Profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza sobre seu filho, sobre sua filha. Profetize sobre suas finanças. Profetize pela saúde física, emocional, relacionamentos, família. Profetize. É o que o Senhor manda. No verso 4. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Deus mandou declarar essa palavra profética. É o primeiro passo, queridos, para a restauração daquilo que precisa ser restaurado. Profetizar. Lembrando que a palavra de profecia, ela vem para 3 coisas, uma palavra de profecia. Vocês lembram o que é? Lembram? Encorajar, edificar e consolar. Uma palavra profética. E a canção que eu lembrei, quando estava preparando essa mensagem, né? Ela fala assim, olha: filho do homem, mude a história com tua boca, é com a tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Nesse ponto, Deus está nos chamando para sermos parceiros dele, fazer uma parceria com ele, porque quando nós vamos declarar a sua palavra sobre o que está morto ou parece estar morto, é uma palavra vinda do coração do Pai, para mim, para você, de como o Pai nos enxerga, não como você se enxerga, ou as outras pessoas te enxergam, mas é como o Pai te enxerga, porque para Deus, amados, todos nós somos muito importantes. Para Deus, todos nós somos muito valiosos. Por quê? Porque Ele nos criou. Ele tem prazer em nós. Ele deu a vida do seu único filho por amor a mim e a você. Ah, meu Deus, esses dias eu estava aconselhando uma pessoa. Essa pessoa, ela tem tudo para realmente, humanamente falando,
pular de cima de um edifício porque a vida está horrível. Mas olha o que Deus fala também para essa pessoa e fala para você. Abre para mim Isaías 43. Isaías 43, verso 1 em diante. Olha o que Isaías profetiza e fala que o Senhor diz. Mas agora, assim diz o Senhor. Quem? Aquele que o criou, ó Natália, ó David, ó Luciana, ó Camilo, ó o seu nome. Assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó, aquele que o formou, ó, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, você é minha. E continua, quando você, fulano, fulana, quando você atravessar as águas da tribulação, da dificuldade, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas desse fogo não o deixarão em brasas. E mais, verso 3, pois eu, Senhor, presta muita atenção agora, se a sua autoestima está baixa. Pois eu, Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, eu dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá, os Estados Unidos, a Europa, em troca de você. Sabe por quê? Verso 4, visto que você é precioso, preciosa, é honrada, é honrado, mas eu, Senhor, sim, você, a minha vista, diz o Senhor, a vista dele, aos olhos dele, e porque eu o amo, eu a amo. Darei homens em seu lugar, e nações em troca da sua vida, não tenha medo, pois eu estou com você. É isso que o Senhor fala, isso é uma palavra profética para a sua vida, para a minha vida, para todos que estão aqui, angustiados, deprimidos, endividados, seja o que for, uma palavra que nos encoraja a mudar, a continuar lutando, uma palavra que nos edifica, para fazer com que nós cresçamos, que aumente em nós a nossa fé, uma palavra que nos consola, mesmo conhecendo as nossas dificuldades, porque o Espírito Consolador, ele nos consola. Então aqui em Ezequiel, capítulo 37, você não vai esquecer mais, Ezequiel ele não questiona o que Deus está mandando, ele apenas fala o que Deus mandou lhe falar. E não é o profeta que vai dar vida para aqueles ossos secos, mas é Deus que age através da palavra proclamada com fé. Aleluia. É uma parceria. É uma parceria. Deus faz a parte dele. Mas existe um processo. Nós vamos ver ali o que aconteceu quando Ezequiel começou a profetizar sobre aqueles ossos. Existiam ruídos, existia um movimento, mas ainda não tinha a vida. Verso 7 de Ezequiel 37. E enquanto profetizava, houve o quê? Um barulho, um som de chocalho, um ruído. E os ossos que estavam ali, sequíssimos, se juntaram, osso com osso. Imagina, milhares e milhares de ossos, de milhares e milhares de pessoas mortas, tudo misturado, e os ossos começaram a se juntar, osso a osso. E enquanto Ezequiel profetizava, você não está me entendendo? Enquanto você está declarando, enquanto você está usando a sua boca para profetizar sobre uma situação que está morta, uma situação que está totalmente perdida, quando você começa a profetizar,
então aí o poder de Deus se manifesta. Mas o poder de Deus só se manifesta durante a sua obediência, enquanto profetizava, diz o versículo. Ou seja, Deus age no meio da proclamação da palavra do homem, da mulher de Deus. E houve um barulho, ali diz que houve um barulho, um ruído, um som de chocalho. É um anúncio, é um sinal que a restauração está começando, a restauração começou, mas ainda não está completa. Às vezes, querido, querida, o primeiro sinal de restauração é apenas um pequeno som, um pequeno ruído. Mas é Deus dizendo: eu estou agindo. E os ossos se juntaram, diz a palavra. O Espírito começa a reconectar o que estava totalmente despedaçado, fragmentado. Cada osso encontra o seu lugar exato, porque Deus é Deus de ordem e não de confusão. Nosso Deus é um Deus de ordem. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, não precisa colocar, no verso 33, diz exatamente isso. Deus é Deus de ordem, não de confusão. O vale, então, de desordem, se transforma em um exército organizado. Quando Deus fala, Ele não apenas traz vida, mas Ele também coloca cada parte no seu devido lugar, cada coisa em seu lugar. Tudo que está fora do lugar, Deus vai colocar no lugar na sua vida. Amém? Alguém pode dizer amém? Eu quero isso para mim. Tudo que está fora do lugar vai ser colocado no lugar. E aí o mover começa. Há um sinal, já existe uma estrutura, mas ainda falta o essencial, Fabi. O essencial, o Espírito. Até agora nós não vimos o Espírito. A forma humana, a forma daqueles homens e mulheres ali, que eram só ossos, ela é restaurada, mas sem o sopro de Deus, continua sem vida. E aqui então, isso nos lembra que não basta ter aparência, o que a gente quer parecer para os outros, viver somente de aparência. Que pessoa legal, olha só o store, olha só a foto que ela colocou no Instagram, olha só que coisa linda, olha que sorriso lindo. Talvez falte algo, falte o Espírito. Existe ordem até, existe uma estrutura, mas sem o Espírito Santo, continua sendo vazio, seco, continua sendo morte espiritual. Aí a canção, se foi alegria, não há Espírito, não há palavra. Quantas igrejas, amados, esparramadas por nossa cidade, pelo nosso estado, pelo mundo. Quantas igrejas, quantas casas, lares, quantos corações estão assim, organizados, bonitinhos, mas sem vida, Aí vem o sopro do Espírito, o sopro do Espírito, o Espírito que dá vida. Verso 9, diz assim: então ele me disse, profetize ao Espírito. E ele começou, assim diz o Senhor, o soberano, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre dentro desses mortos, para que vivam. Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Aqui está o milagre então, é o Espírito Santo, ele entra, e ele traz vida. Tudo que era cinza ganhou cor, por isso que nós tiramos aquele cinza que estava lá e colocamos azul, ficou mais bonito, né?
Então tudo que era cinza ganhou cor. A sua vida passa a mudar no sobrenatural. Realmente nós nunca mais seremos os mesmos. Eu sei que muitos aqui já experimentaram, acredito e peço a Deus que sejam todos aqui que já experimentaram esse Espírito de Deus invadindo a sua vida, transformando você completamente. Nós passamos a enxergar o que antes nós não enxergávamos. Nós vimos o Espírito Conselheiro semana passada. Se você não estava aqui, coloca lá no YouTube. O Espírito Conselheiro, ele faz abrir os nossos olhos. Aquilo que antes nós não víamos, nós passamos a ver. Aquilo que antes nós não conseguimos ouvir, nós passamos a ouvir. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Nós passamos a ouvir o Espírito Conselheiro. E esse é o mesmo sopro, quando fala aqui, que foi soprado sobre eles, de Gênesis. Quando Deus criou o homem, Ele soprou, Ele fez do barro o homem. É assim a nossa origem. Eu não vim de macaco nenhum. Eu vim desse homem que Deus formou e soprou nas narinas dele. E ele então ganhou vida. O mesmo Espírito que soprou ali, quando Deus criou o homem e a mulher, é o mesmo Espírito que soprou sobre Jesus, que estava no túmulo. Quando Jesus foi crucificado, Ele morreu. Não foi de mentirinha, Ele morreu. Pai, entrego a Ti o meu espírito, está tudo consumado. E Ele morreu, e Ele estava no túmulo. E ao terceiro dia, o Espírito Santo de Deus soprou sobre Jesus, o homem, o Filho de Deus, e Ele retornou à vida. Ele ressuscitou pelo Espírito, pelo sopro, pelo Espírito que dá a vida. Esse é o Espírito de Deus. Volte a alegria, venha Espírito, haja palavra, ressuscita, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Aleluia. O Espírito é o fôlego da igreja. O Espírito é a força que transforma um cemitério em um exército. O Espírito é a força que transforma o desespero em esperança. É sobrenatural. O silêncio em louvor, a tristeza em alegria. É só o Espírito que dá a vida, que pode fazer isso para a sua vida, para a vida daquela pessoa que talvez você tenha pensado aqui nesse momento. Ela precisa tanto de vida, ela precisa tanto de transformação, ela precisa tanto de um milagre. O milagre é o Espírito Santo soprando naquela vida. O resultado disso tudo é um exército de soldados vivos e restaurados. No verso 10, fala assim: eles se puseram em pé. Era um exército enorme. Eles se puseram em pé. Era um exército enorme. De onde? Daquele vale do quê? De ossos secos. A obra do Espírito não é apenas reviver esses ossos, mas é transformar esses mortos em guerreiros. Amém? Deus não restaura apenas para consolar, mas para recomissionar. Comissionar de novo, enviar de novo em uma missão. Ele levanta o seu povo para lutar, para servir e para testemunhar e para ressuscitar outros. Aí a canção diz assim: posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Esse é o som do avivamento. Esse é o som do avivamento, que até as baleias cantam dessa maneira.
Todo ser que respira, ele louva o Senhor. Esse é o som do avivamento. É o som de um povo que voltou a respirar o sopro do Espírito que dá vida. O Espírito de Deus, ele é então o doador, o restaurador da vida. Sem ele, tudo se torna árido, tudo se torna seco, tudo se torna vazio, tudo se torna pobre. Mas onde o Espírito Santo sopra, olha que coisa linda, a morte perde o poder, a esperança renasce e o avivamento começa. No capítulo 37 de Ezequiel, no verso 14, na primeira parte, diz assim: porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão. Porei o meu Espírito em vocês, porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão. Aleluia. Amados, peço para que reduza um pouco a iluminação. Eu quero fazer um apelo nesse momento. O Espírito do Senhor hoje, ele nos reconduziu a um vale. Cada um aqui que fez o exercício de ver onde está seco, onde está desestruturado, onde tem dificuldade. Então o Senhor, ele te conduziu, me conduziu a um vale. Não a um vale local, físico, geográfico, mas o vale da nossa alma. O vale das áreas da nossa vida que morreram dentro de nós. Se você conseguir fechar os seus olhos para se concentrar, talvez o Espírito Santo esteja te mostrando agora, nesse momento, um vale de ossos secos. Uma área da sua vida onde já não há mais fôlego, não há esperança. Pode ser o seu casamento, pode ser um relacionamento, filhos, irmãos, pais. Pode ser um sonho que está enterrado, oh, aleluia. Pode ser um ministério que esfriou, um coração que perdeu a alegria. Mas escuta, Deus não te trouxe aqui nessa manhã para mostrar morte. Ele te trouxe aqui nessa manhã para mostrar o poder da ressurreição. Amados, assim como ele perguntou para Ezequiel, ele pergunta para você: filha, filho do homem, poderão viver esses ossos? E talvez você diga: Senhor, eu não sei, parece impossível. Mas o Senhor está dizendo: profetiza. Eu quero convidar quem quiser para vir aqui à frente, bem aqui pertinho do altar. Altar do Senhor, um altar que é consagrado ao Senhor, um altar que os anjos do Senhor ministram nesse lugar. Eu convido você que gostaria para vir aqui à frente. E você vai vir sussurrando, vai vir profetizando sobre aquilo que morreu na sua vida. Você vai profetizar sussurrando baixinho sobre a sua casa, mas vai estar profetizando sobre o seu coração. Coloque a mão no seu coração sobre aquilo que parece perdido. A palavra de Deus hoje, ela vem como um vento dos quatro cantos, e o Espírito está soprando novamente. Volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Amados, o Espírito do Senhor, ele está aqui. Ele está visitando nesse momento os ossos secos da sua vida. E eu declaro isso. Ele está visitando. Ele está tocando esses ossos
secos que estavam espalhados há muito tempo. Você que dizia, não tem mais jeito, Deus está dizendo, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, onde havia vergonha, o Senhor está trazendo restauração. Onde havia silêncio, o Senhor está colocando um cântico novo na sua boca. Onde havia desânimo, Ele está soprando o fôlego de vida. E quando o Espírito entra, não é apenas para reviver, é para transformar, é para lembrar, e é para levantar um exército de guerreiros e guerreiras vivos, homens e mulheres cheios do Espírito, prontos para guerrear. Eu quero que você, de olhos fechados, ainda repita comigo o que eu vou dizer. Sopra, Espírito Santo, nas áreas secas da minha vida. Ressuscita em mim o que morreu. Renova a minha fé, meu amor e minha esperança. Ah, Espírito Santo, assim como lá no vale de Ezequiel, sopra agora nesse lugar sobre essas vidas que estão aqui, Senhor. Sopra sobre os corações, Senhor, que possam estar frios, sobre sonhos esquecidos, sobre famílias que estão quebrantadas, quebradas. Transforma, Senhor, o cemitério em jardins. Transforma esse vale, Senhor, em um exército. Que o som do avivamento, Senhor, comece dentro de nós. E eu quero, amados e amadas, nesse momento profetizar com autoridade, no nome de Jesus, a declarar com fé sobre a sua vida. Ressuscita o seu ânimo. Ressuscita a sua fé. Ressuscita o seu ministério. Ressuscita o amor que foi apagado. Ressuscita tudo o que o inimigo roubou e tentou matar. Porque o Espírito Santo está dizendo: eu porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão. Eu porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão. Eu porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão.